Olá pessoal! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O que aconteceu depois de um ano de Canadá? Quais foram os desafios? Como que nós estamos hoje? E nós vamos compartilhar com vocês agora. O que será que aconteceu? Depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, depois de tanto tempo. Depois de tanto tempo, depois de tanta coisa que aconteceu, nesse um ano de Canadá. Por isso que a gente também está fazendo esse vídeo. Então completamos um ano e, para ser mais específica, um ano e cinco dias de Canadá. O que aconteceu nesse ano, Ana? Muita coisa, pouca coisa? Olha, aconteceu muita coisa, parece que já foram uns 3 anos no mínimo. Nossa, é muito tempo, meu Deus do céu, é muita coisa. E o que você achou, Ju? Foi mais fácil do que você imaginou? Foi mais difícil do que você imaginou? Muito mais difícil. Especialmente porque a gente veio com muita incerteza, né? Mas a gente ficou muito tempo nesse âmbito, né? Nesse âmbito de sonhar, de falar, não, a gente vai, um dia a gente vai, e não sei o quê. E como a Ana falou, a gente não fez esse passo a passo, que eu acho que foi o mais até ingênuo, talvez, né? Usar essa palavra, até ingênuo da nossa parte de não ter percebido que se a gente não fizesse certinho, com detalhes, a gente não ia fazer, não ia sair do Brasil. Então... Mesmo no final, quando ele acabou, que foi uma surpresa para todo mundo, ninguém estava preparado e a gente teve que encarar. Qual foi a surpresa? Dos estudantes, após o término, não poderem trabalhar. Ah, tá. A última coisa que aconteceu, a última grande mudança que aconteceu foi o término do college e a gente começou pensando em entrar no streaming de imigração do college privado. Para isso eu precisava de uma oferta de trabalho e eu consegui essa oferta de trabalho, né? Esse era o grande desafio que a gente tinha e deu certo. Dependia disso para fazer pra gente entrar em todo o processo, para fazer todo o caminho que ali a gente tinha. Eu consegui um trabalho em St. John, ou seja, não vai ser em Moncton. E, inclusive estou indo para lá dia de semana e voltando no final de semana. E por isso que a gente está gravando isso agora, no domingo. É um desafio, né, que a gente tem agora de futuramente voltar para cá. Ou, quem sabe, né, Ana, de repente também a gente ir para lá. Então tem muita coisa que a gente pode pensar nisso. Como é tudo muito recente, a gente decidiu não tomar uma decisão ainda de mudança e continuarmos aqui, a Sofia e eu continuarmos aqui em Moncton e o Juliano voltar todo final de semana. E é o que a gente está fazendo. Então esse foi o grande ponto ali para a gente entrar no programa, receber a oferta e na verdade eu aceitei essa oferta justamente para a gente dar prosseguimento, porque era um tempo muito curto, né? Quando termina o college a gente se forma, é rapidinho, já tem que achar um trabalho logo para poder entrar no programa. Então eu decidi aceitar essa oferta e não ficar perdendo tempo com outras possibilidades, que a gente até tinha, mas era a mais próxima, mais fácil nesse momento e foi o que a gente escolheu. Então, o término do college, a formatura em que houve a entrega do diploma foi no dia 26 de junho. Os nossos vistos vão até o dia 23 de setembro. É muito pouco tempo. Então é menos de 3 meses para resolver a situação aqui. Exatamente. Então não dá para perder tempo, né? Não dá para ficar esperando e tal. E eu aceitei a oferta, foi rapidinho. E daí aplicamos para o nosso visto de trabalho. Work permit, nosso a renovação. E daí aplicamos online, depois acabamos tendo que ir na fronteira. A gente pode até contar esse detalhe, acho que em outro vídeo, né? Falando um pouco melhor. E estamos já com os nossos permits. Então, a Ana com o Open Work Permit, finalmente, né? Eu com o visto de trabalho atrelado a essa empresa, a Converging. E a Sofia com a permissão também para ficar 2 anos, assim como todos nós, né? Então, tá resolvido. Temos aí 2 anos pela frente, né? Próximo passo nosso é aplicar para o PR. Exatamente, finalmente. Que pode acontecer a qualquer momento agora, a nossa aplicação para o PR. Exato, que era a nossa meta, né? A nossa meta era vir para cá, ficar. E meta batida, né, baby? Isso aí. Meta batida. Isso aí. E o que mais que a gente tem para atualizar o pessoal? A gente vai falar sobre o programa de colleges privados? A gente pode fazer um vídeo só sobre isso. A gente estava já até prometendo fazer isso, mas eu queria... A gente tem uma ideia, não sei se a gente vai conseguir fazer isso, tá? Mas a ideia nossa era juntar o pessoal e gravar um vídeo com o pessoal que passou, para contar um pouco da experiência de como que foi esse um ano também de college e os desafios que a gente teve, tudo, né? E a gente vai ver, mas se não der a gente grava só a gente mesmo
E vai ser um vídeo futuro para a gente passar aqui para contar exatamente como funciona isso, como é, dar dicas se você tiver interesse em participar desse processo e mostrar um pouco como que foi os bastidores, como que é a realidade disso, os prós e os contras, né, de tudo isso. Mas a gente coloca mais para frente isso. E principalmente os riscos. Principalmente, né? Os riscos, os desafios. Demos sorte de ter dado tudo certo, mas os riscos foram grandes. Tem muita coisa. Vamos falar um pouquinho dos desafios que a gente teve? Desafios assim, emocionais, mentais, físicos. Vamos embora. Eu não sei exatamente quais deles e por quais a gente vai conversar. Tá bom, tem muitos, né? Foram tantos. Mas assim, eu acho que é o título desse vídeo, é 1 ano de Canadá. Para nós foi rápido. Para muita gente, às vezes é só o primeiro ano. Uma pessoa que vem fazer um college de 2 anos, é o primeiro ano só. Tem mais 1 ano pela frente e depois tem o PGWP. O nosso não, era de mais 3 anos. Isso. O nosso era tudo em 1 ano. Tinha que fazer tudo. Era college, achar uma job offer, aplicar para o work permit, tudo, né? Receber a nomeação provincial antes e todo esse processo do programa. E a gente conseguiu. Mas foi muito, assim, em linhas gerais, foi muito corrido. A gente já falou isso até em outros vídeos, né, Ana? Mas a gente não conseguia gravar mais vídeos, não conseguia parar. A gente estava o tempo todo assim, poxa, entre alguma coisa importante que a gente precisava fazer, muito, assim, essencial para a gente conseguir ficar no Canadá. E parar para gravar um vídeo, a gente falava, não, vamos continuar, porque senão depois não tem vídeo do Canadá mais, né? Porque queremos continuar no Canadá. Exatamente. Foi um desafio, assim, na questão do tempo, que foi bem corrido. Na questão emocional também, porque à medida que o tempo ia passando, principalmente quando acabou o college, então foi um momento emocionalmente extremamente difícil. Extremamente, super, hiper difícil. Porque sem a job offer não teria como a gente aplicar para o programa, não teria uma outra saída. Acabou se resumindo na situação que a gente estava, a essa job offer. Como eu não tive o work permit quando eu vim, então não tinha outra possibilidade para mim, né? Seria muito mais difícil. Então... E a outra opção seria o programa do Atlântico, só que o programa do Atlântico pede uma experiência de trabalho, né, prévia. E a gente sempre foi autônomo, então o nosso tipo de experiência, né, com yoga, com mindfulness, não era algo assim de alta demanda para o Canadá, que eles têm interesse, né, de ter esse tipo de profissional aqui para o mercado de trabalho e tal. Então não é uma alta demanda que tenha empresas extremamente interessadas assim. Então o único caminho que realmente tinha para nós era esse. A gente até tentou LMIA, né? A gente chegou a estudar essa possibilidade com empresas e tal, mas é mais difícil, não é fácil, né? Você vir para cá e conseguir uma oferta de trabalho e fazer todo o processo assim não é tão fácil quanto parece, não é tão simples quanto parece. É possível? É, mas não é tão simples, não é tão fácil. E uma dificuldade é que por mais que o Juliano, por exemplo, e os colegas dele aplicavam para as vagas, as respostas eram negativas ou demoravam muito, eu nem tinha resposta. E a aplicação para vagas também não é algo que acontece. E a resposta dessas vagas, aí ainda tem entrevista, então é um processo longo. Ainda mais nessa época do ano em que um monte de gente sai de férias. Então as empresas ficam desfalcadas mesmo, né? Verão, então todo mundo vai sair de férias nessa época. Tudo isso nos causava essa ansiedade, né? Essa coisa de uma expectativa, a gente não sabia como que ia ser. Gerou um estresse, a gente lida com estresse desde sempre, né? E eu acho que foi um grande desafio pra gente e um grande teste também, pra gente conseguir se manter na linha, né? Porque o tempo estava passando, o reloginho estava ali, passando, estava correndo, falando que em menos de 2 meses, né? Não, em menos de 3 meses, a gente ia precisar deixar o Canadá se não encontrasse essa job offer. Um outro desafio foi quando a gente ficou sabendo que você não poderia trabalhar. É porque quando iniciamos esse processo, nesse streaming, nesse sistema de imigração, nesse programa de imigração, ele não estava exatamente definido e nem a província também sabia dos detalhes, a própria província. E aí, quando acabou o college, o Juliano tinha feito estágio numa empresa, essa empresa iria contratá-lo realmente. E eu continuei trabalhando após o estágio, então já que eu ia ser contratado lá na frente, eu continuei trabalhando, né? E aí ele foi avisado por e-mail de que não poderia continuar trabalhando, porque só poderia trabalhar após conseguir a job offer e aplicar para o federal, para o work permit.
A gente pode até entrar em mais detalhes disso depois mais para frente para explicar um pouco como foi. Mas a própria província falou uma coisa e depois ela simplesmente falou não, a gente se enganou e a gente... Então assim, um monte de aluno teve que parar de trabalhar, né? Assim, totalmente, e ficar esperando um processo ficar legal, a job offer, toda a aplicação, para daí você voltar. E isso para nós tomou bastante tempo também, mais incerteza, mais estresse, mais expectativa. E outra coisa, né, gente? Quando a gente estava aqui, eu estava trabalhando meio período. A partir do estágio, o estágio foi inteiro, né? E foi full time o tempo todo, o dia inteiro, sem receber nada. Então eu já fiquei um mês sem receber. E depois, quando eu comecei a trabalhar, e aí teve que interromper, foi mais ali, passou de um mês. Foram mais de 40 dias. Mais de 40 dias também sem trabalhar de novo. Então a gente teve aí mais de 2 meses sem renda nenhuma, né? Então é uma coisa que também tem que estar preparado lá para frente. Então você vê, todas as coisas geram esse desafio grande. Mas assim, no final das contas deu tudo certo. A gente tem que comemorar, a gente está comemorando bastante. As fichas estão caindo aos poucos também, porque foi rápido, né? A gente sabe, é um período muito curto, foi muito rapidinho. Agora estamos com o Work Permit, estamos com as coisas tudo encaminhadas. Com esse Work Permit podemos permanecer aqui mais 2 anos. Pelo menos 2 anos. Mas só que pode ser estendido e também pode ser que a gente receba o PR antes de terminar esses 2 anos aí. Nosso plano futuro agora, então, é ver como isso vai acontecer com relação a St. John, se eu vou conseguir me realocar para cá, ou a gente muda para lá, enfim, mas é uma coisa que a gente, não é o foco agora nesse momento, o foco agora é a gente continuar a aplicar para o PR, que é os próximos passos que a gente vai aplicar agora. A gente até poderia agora aplicar, mas a gente ainda tem que resolver umas coisas para aplicar. We have no money. E depois esperar as respostas, né, da aplicação e ver como que a gente faz para o futuro. A gente está gostando daqui, né, Ana? Sim. Estamos gostando, é uma região boa, tanto aqui quanto St. John, 2 lugares muito bacanas. Conhecemos Fredericton, a gente até fez 2 vídeos, né, sobre St. John, Fredericton, então a gente gostou bastante. Então a gente não pensa em mudar para outro lugar nesse momento, assim, fora da província, e nem pode, né? A gente nem pode isso enquanto a gente não tem um PR e provavelmente um tempinho depois a gente, né? Mas não é o nosso pensamento agora, né? Não, agora nosso pensamento é, na verdade, dar uma respirada. Foi um ano difícil, foi um ano bem difícil mesmo, então agora nossa ideia é relaxar um pouquinho, dar uma respirada, curtir o momento. Não estamos ainda na melhor situação que a gente queria, porque agora a gente fica separado durante a semana e com 2 despesas, uma despesa lá e uma despesa aqui, então não é a melhor situação, mas é uma situação que permitiu com que a gente permanecesse aqui. E uma coisa assim, só para reforçar tudo que a gente falou no vídeo de hoje também, a gente vem falando isso desde o começo do canal. O canal ele surgiu não só para a gente falar de Canadá, mas para a gente falar dessas skills que a gente precisa ter, né, para a gente lidar com esses desafios. Porque se a gente não pensa em termos da gente dar um jeito, né, a gente trazer algum tipo de energia, algum tipo de performance, algum tipo de ação, atitude para os desafios, a gente acaba desistindo, a gente acaba colapsando, a gente acaba passando mal, morrendo, sei lá. Né? Vamos talvez não morrendo, mas a gente pode até contar depois. O episódio que aconteceu. Deixar o pessoal curioso. Mas aconteceu uma situação assim que a pessoa entrou num parafuso aqui, ficou mal pra caramba, por essa tensão de tudo que tinha que fazer. Então você vê que isso é real. E o quanto isso é importante no plano Canadá, né? O quanto essa parte de você saber lidar com os desafios é importante. Porque eu tenho certeza que muita gente põe tudo a perder porque não consegue lidar com essa situação e desiste, aí vai embora, ou fica doente, ou toma alguma atitude que põe em risco tudo de novo, né? Por brigar com alguém, por, sei lá, se desentender, com tanto estresse. E a gente viu alguns casos assim. Então isso é uma coisa que a gente viu na prática, na realidade, o quanto esse lado é importante. Sim. Né? O quanto isso aí fez uma diferença enorme com tudo que a gente aprendeu na nossa vida, com o nosso trabalho de inteligência emocional, de foco, e tudo que a gente já falou assim nos vídeos anteriores aqui no canal, e quanto isso foi importante. A imigração ela realmente exige da gente, exige em vários aspectos. Aspecto financeiro, aspecto de energia, mas a gente tem que colocar muita energia envolvida, física,
mental, emocional. Então é um desafio que puxa a gente para cima, né? Puxa a gente para cima e a gente muitas vezes consegue encarar pelo valor maior que a gente tem, né? Que é o objetivo maior, que é o motivo pelo qual fez com que escolhêssemos morar aqui. Exatamente. Ninguém vem para cá porque decide simplesmente, acho que eu vou no Canadá. A gente se conecta muito aos valores do que tem aqui, do que existe, as vantagens de se estar aqui, né? Então isso ajuda a gente a ter esse guia, essa direção e não desistir. Porque a gente sabe que a gente vem lutando por algo maior, como a Ana falou, um objetivo maior. Né? Eu acho que isso, no final das contas, vale a pena. Né? Vale muito a pena. Mas digo que não foram flores, só flores. E a gente vai compartilhar outras coisas mais pra frente também, outros desafios. E compartilhar com vocês para vocês saberem como foi a realidade. A gente não gosta de contar coisas que a gente simplesmente acha bonito, que é legal, mas tem que ter o pé no chão, porque é um desafio grande, mas é possível, dá pra fazer e a gente conseguiu. Isso aí. Conseguimos. Pessoal, então, obrigado por assistir esse vídeo de hoje, obrigado por nos seguir. Curta o vídeo, se você gostou, compartilhe com alguém que queira saber um pouco mais. Em breve traremos mais novidades para vocês, como é que vai ser nossa rotina aqui agora, e a gente espera finalmente poder gerar mais conteúdo de valor para vocês, agora que a gente está um pouquinho mais tranquilo do que antes. E menos estresse também, né? Estresse também. Muito obrigada, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Até.